cumpro o meu dever de cristão e pregador do Evangelho de dizer que hoje é dia de as igrejas, pastores e lideranças evangélicas que apoiaram o projeto de poder bolsonarista virem a público pedir perdão ao povo brasileiro e aos próprios cristãos que foram perseguidos pelas críticas que fizeram à aliança nefasta ocorrida a partir de 2018. O Supremo Tribunal Federal tornou hoje Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe após a vitória de Lula em 2022. Os 8 denunciados são acusados pela PGR de cometerem os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Meu Deus, como envolveu o nome de Cristo com tudo isso? O que avulta o pecado de grande parte da igreja evangélica brasileira no episódio mais trágico da sua história reside no fato de Bolsonaro ter deixado claro desde o início quais valores regiam sua relação com a democracia e o que ele estaria disposto a fazer caso seu projeto de poder fosse ameaçado. Vamos aos fatos. Ele declarou numa entrevista que 30 mil brasileiros precisavam ser mortos a fim de que fosse completado o trabalho do regime militar de livrar o país dos inimigos dos ideais da extrema-direita. Ele sempre celebrou publicamente o golpe militar de 64. Numa sessão do Congresso Nacional, dedicou seu voto ao torturador coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Organizou e participou em plena pandemia, com gente morrendo para todo lado, famílias inteiras enlutadas, de manifestações públicas visivelmente antidemocráticas. Associou-se a simpatizantes de regimes totalitários, incluindo muitos deles no seu governo. Portanto, somente foi pego de surpresa diante dos fatos trágicos apresentados nas sessões de ontem e hoje do STF, os que taparam os ouvidos para não ouvir e fecharam seus olhos para não ver. Tudo levava, como levou, a uma trama diabólica que visava matar autoridades públicas, expor o país ao risco de uma guerra civil, rejeitar o resultado das urnas, subverter a ordem democrática e incitar a população a participar do seu devaneio totalitário. Onde reside a iniquidade praticada por diversas instituições e lideranças evangélicas? Primeiro, pecar contra a luz. Os sinais emitidos pela providência divina. O bolsonarismo, repito, sempre deixou claro o seu ideário, intenções e meios a serem empregados. Como que a igreja não enxergou isso ou não quis enxergar? Segundo, transformar culto em comício bolsonarista, o que eu espero que não se repita em 2026, seja o candidato de direita e de esquerda. Terceiro, associar o nome de Cristo à grosseria, espírito antidemocrático, jocosidade, sarcasmo, falta de empatia. Quarto, desrespeitar, banir e atacar os membros e pastores que foram contra a alucinação coletiva que tomou posse das igrejas do país. Fazer milhões de não cristãos perderem por completo o respeito pela igreja e tornarem-se confusos quanto ao significado do cristianismo. Afinal de contas, indagam eles, o cristianismo apoia golpe, armamentismo, discurso do bandido bom é bandido morto? E por fim, isso é gravíssimo, tornar a causa do evangelho subserviente a uma causa política ideológica. Não tem esperança de ser ouvido com esse vídeo. As escrituras falam sobre pessoas de dura cerviz. Nada as demove do erro. Jeremias enfrentou esse problema no seu ministério. Não foi ouvido por Israel. Essa gente não tem medo de ser julgada por Deus. O temor a Deus não é mais forte do que o seu orgulho e obstinação. Como não tem argumento para defender o que fizeram, partem para o ataque, acusando quem votou no adversário político de Bolsonaro. Veja só, embora não tenha apresentado como candidato de Cristo, usado a instituição para fazer campanha para ele, recusado se calar por completo perante seus erros. E outra coisa, não podemos esquecer que entre esses há cristãos que votaram no adversário de Bolsonaro por puro desespero, desespero de salvar a República do seu mal maior,
que é o golpe de Estado, e zelo pela glória do Evangelho, uma vez que ansiavam por ver a associação do nome de Cristo a Bolsonaro chegar ao fim. Porém, deixo aqui mais uma vez o meu repúdio por tudo que houve. Apesar disso, não tem esperança de ser ouvido. Encerro deixando as seguintes perguntas para você. Valeu a pena? O Espírito Santo realmente orientou a igreja a abraçar o bolsonarismo? Bolsonaro era o candidato de Deus? Talvez você esteja dizendo, Antônio, será que não é hora de você parar com esse discurso? Por que insistência nesse ponto? Você não para de mexer nessa ferida. Você está certo de que a igreja foi curada desse mal? Você testemunhou em algum momento arrependimento da sua liderança? Homens e mulheres, usando o linguajar do Antigo Testamento, vestidos de pano de saco e cinza, confessando publicamente o que fizeram com a glória do Evangelho e o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no nosso país. Enquanto não houver esse arrependimento, eu não vou me calar.